O Nair começa dizendo: caramba, o que nós temos aqui? E fala que ela ficou muito bem de rosa. Ele fala que ela é muito linda e que definitivamente ela faz o tipo dele. Ele pergunta como ela vai e fala que ele gostou do cabelo dela. Ele pergunta qual o nome dela, mas como ela diz que não quer falar com ele, ele pergunta por que não. Ela fala que ele nem sequer faz o tipo dela e ele pergunta por que ela é tão rude. Ela diz que não tem o porquê falar com ele, já que ele não faz o tipo dela. Ele pede pra ela esperar e fala que ele está tentando fazer uma nova amizade, já que ele é novo por ali. Ela fala que não está com tempo pra falar com ele e diz que ela precisa ir, e ele fala que tudo bem. E também dá um bom dia pra ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que ela foi rude sem motivo. Ele fala que já que é assim, tudo bem. Ele fala que nós vamos ver se ela vai mudar de opinião depois de ver o carro dele. Ele fala que ela já está voltando e que isso é engraçado. E nesse momento, quando ela se aproxima, ele pergunta e aí? Ela pergunta se o carro é dele, ele fala que o carro é dele e pergunta e aí? Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta como mesmo é o nome dele, mas ele fala que isso não importa, já que ele não faz o tipo dela. E depois que ele fala que agora ela também não faz o tipo dele, ela fala que ele que veio falar com ela. Ele fala que ele é novo por ali, que ele estava tentando fazer uma nova amizade. Ela fala que eles podem ser amigos e ele fala que ela deveria ter dito isso no começo, mas que ela foi rude com ele. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que isso não vai funcionar pra ele. Ela fala que gostaria de dar uma volta com ele e ele pergunta dar uma volta pra quê? Ela fala porque é um carro legal, ele fala que sabe disso e que foi por isso que ele comprou. Ele pergunta se agora ela só quer falar com ele por conta do carro dele. Ela diz que não, mas ele fala que é o que parece. Ele pergunta se ela estaria ali se não fosse o carro dele e ela começa a rir. Ele pergunta se ela está rindo, pergunta também o que ela quer e fala que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que quer conversar com ele e ele fala que ela é bonita e tudo, mas que ele não gostou da personalidade dela. E fala que ela foi rude sem motivo. Ela fala que ele precisa conhecê-la primeiro antes de tirar uma conclusão. E ele pergunta por que ele daria uma segunda chance para ela. Ela fala que ela vai fazer valer o tempo dele e ele pergunta se ela vai e pergunta também como ela faria isso. E ela diz que ele vai ter que descobrir. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ravi. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de algum lugar. Ele fala que ele não está afim de jogos e ela começa a rir e fala que ela não está jogando. E mais uma vez ele pergunta da onde ela é e ela fala que não está confortável para responder. Ele pede para ela escutar e pergunta como ele vai deixá-la entrar no carro dele, sendo que ele não gosta que estranhos entrem no carro dele, que ele está tentando conhecê-la. E mais uma vez ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele fala que então ela é de Houston e pergunta se foi difícil dizer. Ela fala que ela não gosta que as pessoas saibam e ele pergunta se ela não gosta que as pessoas saibam que ela mora ali. E fala que essa é a cidade dela e ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 1 ano. Ele fala que entendeu, pede pra ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que o nome dela é Ravi e ela diz que sim. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 22. Ele pergunta por que ela está solteira e ela fala que está focando nela mesma. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta por que ela foi tão rude no começo. Ela fala que às vezes ela realmente fica na defensiva e que ela realmente não é muito amigável. Ele pergunta por que agora ela está tão amigável, ela fala porque ela gostou dele. Ele pergunta se quer dizer que agora ela gostou dele. Ele pergunta se ela gostou dele só por conta do carro, mas ela fala que não. Ela fala que não dá pra mentir e diz que o carro dele é muito legal, mas que ele também é bonito. Ele fala que como ele é novo por ali, ele não conhece nada e pergunta o que tem de bom pra fazer por ali e ela fala que tem muitas coisas. Ele fala que gostou do perfume dela e pergunta que perfume é esse, mas ela fala que é segredo. E em seguida diz que esse é o cheiro natural dela. Ele pergunta se ela pode dar a mão pra ele e em seguida pede pra ela dar uma volta. Ele fala que ele gosta do que ele vê e em seguida a convida para entrar, mas pede para ela não desperdiçar o tempo dele.
E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele pergunta qual restaurante ela gostaria de ir. Ela pergunta se ele gosta de bife e ele fala que sim. E em seguida também pergunta se ele já ouviu falar no Steak 48, que resumindo é um restaurante muito caro. Ela fala que ela gostaria de ir lá e ele pergunta se ela já foi e ela fala que uma vez. Ele fala que ele vai pensar sobre isso e pergunta qual o tipo dela. Ela fala que o tipo dela é ele e ele pergunta eu. Ela fala que ela gosta de um homem provedor que cuide dela e coisas do tipo. Ele fala que então ela quer alguém que cuide dela e ela fala que sim. Ele fala que ele acha que eles pensam muito diferente e que vai ser melhor ficar por ali. Ela fala que ela pensou que eles fossem no Steak 48, mas ele fala que não e diz que ele nem tem tempo. E fala que além disso eles acabaram de se conhecer e diz quem sabe na próxima. Ela pergunta se ele não gostou dela, ele fala que ele não gostou da resposta dela. Ela diz que ninguém nunca reclamou do que ela fala e que ela não falou nada de errado. E depois que ele fala que ela está solteira, ela fala que está solteira porque ela quer. Ele fala que talvez outros caras não se importem com a atitude dela, mas que pra ele não dá. Ela fala que ela resolveu dar uma chance pra ele e pergunta se ele vai fazer assim. Ele fala que ele que deu uma segunda chance pra ela e deseja um ótimo dia, e ela pergunta como assim um ótimo dia. E mais uma vez ele deseja um ótimo dia pra ela e ela pergunta se ele está expulsando. Mas ele fala que só está pedindo para ela sair e deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que pra ela tanto faz e pergunta como abre essa porta. Ele fala pra ela ter uma ótima caminhada e ela diz que pra ela tanto faz. Ele fala que isso vai ser muito bom pra ela pensar um pouco na vida dela. Holanda pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é Trinity. Ele fala que o nome dele é Landa e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta como está indo o dia dela hoje e ela fala que está indo bem. Ele fala que ela é linda e ela agradece. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não e fala que ela é do leste de Atlanta. Ele fala que entendeu e pergunta se ela está com frio, mas ela diz que não. Ele fala que ele gostou muito do que ele viu e por isso resolveu falar com ela. Ele fala que talvez eles possam se conhecer, mas ela fala que está bem e que ela realmente precisa ir. Ele fala que ela disse que está bem, mas que ele acha que pode ficar melhor, mas ela fala que acha que não. E ele pergunta não por quê. Ela diz que ela realmente precisa ir e ele fala que ele gostaria de conhecê-la e que ele não quer segurá-la ali. Mas ela diz que não e fala que ela está bem. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que parece que alguém mudou de ideia e ela pede para ele esperar e ele pergunta esperar para quê? Ela diz alguma coisa ali, mas ele fala que não entendeu. E quando ela tenta falar novamente, ele pede para ela chegar mais perto. Ela fala que voltou porque ele queria conhecê-la, mas ele fala que queria, mas que ela não queria. Ela fala que mudou de ideia e ele pergunta por que só agora. Ela fala que deu uma olhada ali e que agora ela não tem compromisso, mas ele fala que ele tem. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que ele vai cuidar da vida dele. Ela fala que vai pegar uma carona com ele, mas ele fala que não vai fazer isso sem motivo e diz que a porta está trancada. Ela pede para ele abrir a porta e ele fala que se ela quiser conversar com ele, ela vai precisar voltar. Ela o chama para fazer alguma coisa, mas ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele fala que ela acabou de dizer que não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ela fala que disse isso porque ela estava ocupada. Ele fala que se realmente ela não estava interessada, ela deveria ter continuado andando e pergunta o que fez ela voltar. Ela fala que mudou de ideia, ele fala que ele não está afim de jogos e pergunta quantos anos ela tem. Ela fala que tem 24 e ele pergunta 24 e pergunta o que ela quer. Ela fala que gostaria de se divertir e ele pergunta o que ela quer dizer com se divertir. Ela fala que eles podem dar uma volta, ele fala que tentou falar com ela, mas que ela não quis. Ela fala que eles podem se conhecer e ele fala que ele quer saber por que só agora. E fala que alguns segundos atrás ela nem sequer queria falar com ele. Ela fala que mudou de ideia e ele pergunta por quê. Ele fala que ele gostaria de saber por que assim de repente ela mudou de ideia. Ele fala que ele fez uma pergunta e ela diz que ela está pensando e ele pergunta pensando em quê? Ela fala que ele chegou de repente, ela não soube o que dizer. Ele fala que ele foi educado, fez um elogio e pergunta o que ele deveria ter feito. Ela diz que resolveu dar uma chance para ele. Ele fala que ele que está pensando se ele vai dar uma chance para ela e pergunta o que ela quer. Ela fala que ela gostaria de conhecê-lo porque ele parece ser um cara legal e ele pergunta qual o nome dele.
E ele fala que é exatamente disso que ele está falando. Ela fala que não sabe o nome dele e ele fala que é isso. Ele fala que isso significa que ela não prestou atenção no que ele disse. Mas depois que ela diz que ela está falando sério e que ela realmente quer conhecê-lo, ele a convida para entrar. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Então ele pergunta o que ela está procurando. Ela fala que procura alguém que a leve para sair, para fazer compras. Ela fala que ela gosta muito de comprar bolsas e fala que ela gosta muito da bolsa da Chanel. Ele fala que não está vendo nenhuma bolsa da Chanel e ela fala que está no carro dela. Ele pergunta se é isso que ela está procurando e ela diz que sim. E depois que ele pergunta por quê, ela fala que ela ama tudo isso e que essa é a linguagem do amor dela. Ele fala que ele trabalha para ter o dinheiro dele e que ela deveria fazer a mesma coisa. Ela fala que ele deve estar falando isso porque ele deve estar sem dinheiro. Ele fala que ele tem dinheiro e que ela que não deve ter, já que ela quer presente. Ele fala que vai ser melhor ela ir para casa pensar no que ela fez hoje e diz que ela pode sair. Ela fala que para ela tanto faz, já que ele nem faz o tipo dela.